Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Quero compartilhar aqui a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Desde já eu quero profetizar na sua vida, na sua família, na sua casa, as bênçãos do eterno Deus sobre a sua vida e que você possa desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa alcançar toda a sua vida e a sua casa e assim operar grandemente a sua misericórdia sobre você. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 7 diz para nós no versículo 21: Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Meus amados e queridos irmãos, você simpatizante da nossa fé, da minha fé, você que está me assistindo agora, nós estamos diante de uma palavra poderosa, pois é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma palavra escriturística deixada aqui pelo apóstolo Paulo, e ele vem dizer para nós a respeito da operação da lei em nossa carne, uma vez que nós somos justificados por Cristo e não andamos segundo o Espírito de Deus, a lei, o pecado, opera sobre nossas vidas e nos leva a uma morte espiritual, onde nós estamos vivos, mas mesmo estando vivos, sem estar em uma sepultura, morto sem estar em uma sepultura, digo morto espiritualmente, nós seremos levados, a uma perdição eterna. Porque uma vez justificados por Cristo, o Senhor precisa reinar em nós. Nós precisamos dar lugar para o Senhor reinar na nossa vida. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que ele acha uma lei nele, que quando ele quer fazer o bem, esta lei tem uma força que domina a sua vida, os membros do seu corpo, olhos, boca, ouvidos e coração, e leva ele a fazer aquilo que ele não quer fazer. Quando ele quer fazer o bem, esta lei, ela conduz ele a ficar preso no pecado, no que ele não quer fazer. E assim ele comete aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que agrada a sua carne. E o que nos prende a atenção aqui é que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que dentro dele há uma consciência, dentro dele há um tribunal, ou seja, existe dentro dele dois tribunais, o tribunal coração e o tribunal consciência, a mente. E dentro dele, nesse tribunal, o homem interior, o homem que
anseia por fazer o bem, por praticar aquilo que agrada a Deus, leva ele a adorar o Senhor, leva ele a estar fazendo o que agrada a Deus. Mas, no entanto, dentro dele, esse mesmo tribunal, existe também um tribunal que o prende, porque ele diz que faz ele ficar preso no que não agrada a Deus, pois ele diz que o homem interior dentro dele o leva a agradar a Deus. Mas como está escrito, né, na palavra de Deus, sobre esse homem interior que dá prazer a Deus, também tem o homem interior, né, que leva ele a batalhar contra a lei do seu entendimento, né, e prende ele debaixo da lei do pecado que está nos seus membros. Ou seja, nós temos um tribunal dentro de nós chamado consciência, e a nossa consciência tem que nos levar a adorar o Senhor, agradar ao Senhor. Uma vez que a nossa consciência nos leva a ficar preso no erro, nas coisas que desagradam a Deus, então assim nós estaremos cometendo pecados e delitos. Mas quando nós vimos aqui, Paulo vai dizer que ele é um miserável, um homem miserável. Ele está dizendo que ninguém poderá livrá-lo, né, do corpo dessa morte, porque ele está vivo, mas no entanto ele está preso, né, nas coisas materiais, e ele se coloca um homem caído, um homem sem esperança, um homem fracassado espiritualmente, e ele está dizendo que ninguém poderá livrar do corpo dessa morte. E no entanto, que ele está dizendo que ele é um homem caído e que ninguém poderá livrar ele do corpo dessa morte, o homem interior dentro dele que leva ele a agradar a Deus, ele vai virar e dizer: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está dizendo que eu e você precisamos dar graças a Deus, porque através do Senhor Jesus Cristo, Deus nos reconciliou novamente com Ele. Então aqui no capítulo 7, nesses versículos que nós lemos, Paulo está falando da nossa natureza caída, do homem caído, do homem que, por mais que quer fazer o que agrada a Deus, está preso no mundanismo, nos delitos, no pecado. Então ele fala do homem caído. Mas quando nós olhamos o capítulo 8, Paulo vai trazer uma resposta, né, porque estamos dando graças a Deus através de Jesus Cristo por ter nos comprado, nos lavado com teu sangue e nos levado para a maravilhosa luz. Então Paulo agora vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, capítulo 7 de Romanos é o homem caído, mas o capítulo 8, Paulo está falando do homem que está sendo justificado, que foi justificado por Deus. Então, Paulo está falando do homem que está em Cristo e que anda segundo o Espírito de vida, segundo Jesus, e não segundo a carne mais. Esse homem não está mais caído. Então, Paulo vai dizer que não há mais nenhuma condenação para quem anda segundo a Cristo, né, Jesus, e que não anda segundo a carne. Porque quem anda segundo o Espírito anda na direção de Deus, anda guiado pelo próprio Senhor. Como Paulo vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livra o homem da lei do pecado e da morte. Porque o homem, ele não tinha capacidade nenhuma de se livrar da lei do pecado.
Mas o que nós vemos é que a carne ela estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne. Mas quando Cristo entra na nossa vida, aquilo que nós não tínhamos condições de fazer, Ele fez por nós na cruz do Calvário e nos deu libertação para que possamos andar segundo o Espírito de Deus. E mais uma vez Paulo diz para nós que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então que você possa ser guiado pelo Espírito, para que você não seja mais um homem caído, mas que você seja um homem guiado pelo Espírito de Deus, justificado pelo Senhor Jesus. Então, meus queridos, fiquem com esta palavra e andem na presença do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus veio para nos dar vida eterna. Então, você sem Deus, você é uma pessoa que vai andar fazendo o que agrada o mundo. Você sem Deus é uma assinatura rasurada, mas você com Deus, você é a roupagem de Deus, você é a veste de Deus, porque Ele habita dentro de você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.